Bem-vindos. Hoje vamos olhar para o debate entre Catarina Martins e João Coutinho de Figueiredo. O 14º debate, sim. Exato. E o que me pareceu mais fascinante, e quero saber se concorda, foi o único ponto em que eles estiveram de acordo. Sem dúvida. Fui na área mais inesperada de todas, talvez. A justiça. Exatamente. E essa concordância sobre a crise num pilar da democracia, se calhar diz-nos mais sobre o estado do país do que as divergências todas que vieram a seguir. Mostra uma ansiedade partilhada, não é? Exato. Mesmo que as razões por trás sejam completamente diferentes. Então vamos diretos a esse ponto. O debate desta noite coloca frente a frente dois candidatos com visões opostas acerca do funcionamento da economia, do mercado de trabalho, do papel regulador do Estado e outras matérias. O sorteio prévio determinou que a primeira pergunta seja dirigida a João Coutinho de Figueiredo. A última palavra do debate será de Catarina Martins. Muito boa noite a ambos. O bastonário da Ordem dos Advogados publicou hoje um texto em que se insurge contra a utilização massiva e desproporcionada das escutas telefónicas, isto a propósito do processo influencer. Sabe-se que foram feitas 300 mil escutas durante anos, algumas das quais envolveram o então Primeiro-Ministro. 2 anos depois daquele comunicado que ditou a queda do governo, sabe-se que até agora não foram encontrados indícios de crime, ao contrário do que insinuava esse comunicado, e que, pelo contrário, as escutas não foram processadas de acordo com aquilo que a lei determina. E António Costa não é nem arguido, nem sequer testemunha. E a obrigação preventiva não está fechada. Tenho medo. Como cidadão, tenho medo, escreveu o bastonário. É de ter medo desta justiça. Pode estar em causa o regular funcionamento das instituições. Em primeiro lugar, boa noite, José Alberto Carvalho, boa noite, Catarina Martins, e boa noite a quem nos está a ouvir. Vou tentar mostrar hoje que sou a primeira escolha para ir à segunda volta e que o voto útil é, na realidade, inútil. E isto é particularmente grato de fazer aqui uma semana depois. Estou aqui na TVI, uma semana depois de na SIC ter aparecido uma sondagem altamente questionável, e hoje aparece outra já tiro completamente diferente. Eu não estou a dar mais valor do que a outra, estou só a dizer que esta vem na linha das anteriores e estou a dizer que quem deve decidir o seu sentido de voto deve usar as sondagens com muita parcimónia. Está feito o ponto prévio. Está em causa o regular funcionamento das instituições. Se o bastonário da Ordem dos Advogados o diz, tem mais conhecimento de causa que eu não vou desmentir. E vou dizer que, de facto, esse número de 300 mil escutas é preocupante e pode indiciar uma de duas coisas. Há um recurso indiscriminado às escutas, que é um dos meios mais invasivos de produção de prova, ou uma falta de recursos de obtenção de prova de outra forma. Seja como for, o problema para mim parece mais vasto, porque tivemos ainda esta semana, mais uma vez, discussões bastante acesas sobre as fugas de informação que emanam do Ministério Público, a propósito das escutas... Tem a ver com isso, é que estas escutas depois acabam publicadas na imprensa e na praça pública. Bom, neste caso, o Ministério Público... Escutas que incluem detalhes da vida privada, pessoal e aparentemente irrelevantes para qualquer tipo de investigação criminal. Que a Procuradoria veio muito rapidamente manifestar-se publicamente o seu desagrado em relação às fugas de informação e tentar logo pôr a culpa sobre as equipas sobre os jornalistas de defesa. Não. E as equipas de defesa, sem dúvida. Eu gostava que a Procuradoria fosse tão rápida a esclarecer outros temas que têm a ver com prescrições, com investigações mal feitas, com a ausência de conclusões ainda da obrigação preventiva que há bocado falávamos. Essas sim. Portanto, mais do que o abuso das escutas, que já seria em si preocupante, a mim preocupa-me que haja confusão entre a noção de autonomia e de total independência, falta de escrutínio no Ministério Público. Ou seja, não é possível que, vez após vez, caso após caso, o Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público como um todo não esclareça exatamente o que é que está em causa e porque é que se determinaram coisas daquela forma e que conduzem muitas vezes a prescrições e, no fundo, a uma justiça lenta, como todos sabemos, não é justiça. Catarina Martins, o Procurador-Geral da República deve pronunciar-se publicamente sobre isto? Vou começar por cumprimentá-los aos dois, cumprimentar quem está a seguir este debate. O Procurador-Geral da República deve explicações ao país. Este caso é um caso muito grave, não é o único. Ou seja, eu acho que causa o natural alarme por estar em causa um ex-primeiro-ministro e por estar em causa um processo que até determinou, de alguma forma, a queda de um governo. E, portanto, as pessoas estão mais atentas. Mas a verdade é que nós temos vindo a ter sucessivos casos gravíssimos na justiça portuguesa. Nós até temos um juiz que foi ele próprio vigiado e que não consegue sequer ter acesso ao processo a que deve ter acesso. E, portanto, nós estamos aqui mesmo a viver um momento... Eu percebo que o bastonário da Ordem dos Advogados fala do susto,
Porque do medo. medo é um susto saber que as escutas são tão generalizadas, saber que pode haver processos que arrastam na lama pessoas durante anos sem uma conclusão e que ao mesmo tempo têm um efeito muito perverso de deixar casos que deviam ser julgados arrastarem-se até prescrever e, portanto, casos em que era preciso que existissem condenações, as condenações não chegam ou chegam tarde demais, ao mesmo tempo que pessoas que não têm razão nenhuma para ser arrastadas em processos, ficam arrastadas e condenadas na praça pública durante anos. E isto cria um elemento não só de pouca credibilidade da justiça, ou seja, de medo do que é que a justiça anda a fazer, o que é uma entorse gravíssima no Estado de Direito Democrático. Vagas. E permite também uma descredibilização das instituições como um todo e da democracia como um todo. E isto é gravíssimo, é mesmo muito grave. E, portanto, é necessário que haja uma capacidade, eu diria que é da própria Justiça, de pôr cobro ao que está a acontecer. O Procurador-Geral da República é indicado pelo Governo e nomeado pelo Presidente da República. Sim, Temos situações controversas com o atual Procurador-Geral da República, tivemos com o anterior, tivemos ao longo da história da democracia vários incidentes com diversos procuradores. Deve haver o processo através do qual o procurador é escolhido e depois nomeado pelo Presidente da República, estamos a falar de poderes presidenciais, ele tem que ser melhorado. É preciso exigir outro tipo de alguma coisa a quem, outro tipo de atitude, algo mais, a quem o Governo indica para chefiar o Ministério Público? Assim, na presidência, quem se candidata à Presidente da República não muda os próprios poderes, vive com os poderes que tem. Agora, mesmo com os poderes que tem, há algumas coisas que podem ser ditas. Eu acho que tem havido sinais preocupantes de vários Procuradores-Geral da República. Não acho que este seja o culpado de tudo o que está a acontecer, até porque esta é uma situação que já se repetiu antes. Mas, por exemplo, achei muito inadequado que este Procurador-Geral da República tenha dito, a propósito da averiguação preventiva ao Primeiro-Ministro, que podia haver uma prenda de Natal. Eu acho que um Procurador-Geral da República não utiliza estas expressões, não pode ter esta forma de entrar quase no debate político, quase na avaliação política. Ficámos sem saber para quem era a prenda, portanto, não sei se era necessariamente... Acho que é uma forma desadequada. Em todo caso, é desadequado. E acho que é preciso, mas queria só, se me permite, eu acho que tem de haver mecanismos e cabe também à Justiça provar que os tem, e acho que uma Presidente da República pode, pelo menos, incentivar a Justiça claramente a fazê-lo, a provar que é capaz de ter mecanismos de escrutínio próprios e autónomos. Porque há muitas tentações de pôr o poder político ter algum tipo de controlo da Justiça, e quando casos como este acontecem, a Justiça descredibiliza, esse tipo de tentações aumenta. Como é a forma de nós combatermos as tentações de pôr a política a mandar na Justiça, quando a Justiça começa a interferir na política onde não devia. Exato. É a própria Justiça dar provas de que é capaz de ter autonomia na sua fiscalização. E essas provas estão a faltar. E acho que é muito importante que tanto o Conselho Superior de Magistratura como o Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público, peço desculpa, como o Procurador-Geral da República, deem provas dessa capacidade de regulação, de fiscalização, e processar jornalistas não é a melhor forma de o fazer. João Coutinho Figueiredo, o Procurador deve pronunciar-se publicamente? Sim. Não só neste caso, em muitos outros já devia ter vindo a público esclarecer porque é que determinados processos têm o desenrolar que têm, ou determinados métodos de obtenção de provas são utilizados em excesso. Tudo isso carece de explicação, e eu devo dizer que a única solução não é ter o poder político a interferir mais no... Eu acho que não. Eu rejeito completamente esse modelo. Mas da mesma maneira que a Justiça não se pode envolver na política, estamos a dizer que a política não se deve envolver na Justiça. Mas para isso a Justiça tem que dar provas que é capaz de se regular a si própria sem interesses corporativos. E é nesta matéria que eu acho que começam-se a volumar casos e situações onde a proteção corporativa de quem participa em processos por parte do Ministério Público começa a ser intolerável. Portanto, o Ministério Público e o seu procurador como responsável máximo dá explicações mais cabais, mais cedo e de preferência sem lapsus língua ou tentativa de brincadeira. Ou faz mais cedo, ou estamos a dar asa àqueles que acham que a democracia está em crise, que há um dos pilares que está doente e que, portanto, todos os cidadãos têm razões para desconfiar da justiça. Esse era o pior serviço que podíamos prestar e, portanto, sim, impõe-se comunicação mais célere e mais clara por parte do Ministério Público. Vamos avançar. Queria falar sobre o anúncio feito esta semana pelo Ministro da Defesa de um investimento de 5,8 mil milhões de euros que envolve, é o maior investimento de sempre na área da defesa em Portugal, que envolve a instalação de uma fábrica de blindados no país, a compra de fragatas, a modernização da base naval do Alfeite,
Sendo o Presidente da República o Comandante Supremo das Forças Armadas, Catarina Martins, apoiaria um investimento destes? Parece necessário e adequado aos tempos que vivemos? Não me parece adequado ao esforço que o país tem de fazer de investimentos em várias áreas. Não me interpretem mal, eu acho que Portugal, como o resto da Europa, deve repensar a sua defesa, deve repensar a sua capacidade de cooperação e deve repensar áreas em que está muito atrás e que são hoje fundamentais até do ponto de vista tecnológico. Dito isto, fazer compras de armamento que permeiam indústrias do armamento francesas e alemãs que têm ganho muito com as decisões que são tomadas e que nem por isso colocam os países mais seguros, que nem por isso garantem um outro tipo de articulação e de cooperação na Europa. E ainda por cima gastando recursos que o nosso país precisa e como precisa para áreas fundamentais da nossa soberania, que têm a ver com o nosso território e a segurança do nosso território até face às alterações climáticas, ou com a segurança das pessoas no acesso à saúde. Uma coisa tão básica como o acesso à habitação, eu acho que é absolutamente desproporcionado, desequilibrado e, sobretudo, sem estratégia, gastar este investimento para fazer vontades que não correspondem a uma avaliação das necessidades reais do nosso país. A Catarina Martins está aqui a tentar disfarçar o incómodo que toda esta questão lhe causa. Não me causa incómodo nenhum. Causa, porque ainda há 2 dias, numa entrevista, declarava que, por si, Portugal estaria fora da NATO. Não, mas então já respondi. Sim, e portanto, este investimento sendo enquadrado, obviamente, diz que é sem estratégia, quando nós nem sabemos exatamente, era a minha primeira parte da resposta. Eu não sei se essas fábricas de blindados, essas 3 fragatas, estão coordenadas com quem, que isso é o primeiro pressuposto para dizer, quando pergunta promoveria, a primeira coisa que eu tentaria perceber é se está integrado. Suponho que sim. De acordo com as informações prestadas pelo Ministro da Defesa, suponho que sim. Foi tudo combinado, acertado e a segunda coisa que acompanhado pelos chefes dos vários órgãos das Forças Armadas. Acertada, suponho, porque parece de elementar bom senso, é que Portugal está, ao mesmo tempo que está a fazer esses investimentos, a integrar-se noutras cadeias de abastecimento de produção de equipamento militar ou de utilização militar. Como parece óbvio, porque estes montantes, que são cerca de 2% do PIB, são vultuosos de facto, mas são uma gota d'água naquilo que vão ser os investimentos europeus em defesa nos próximos anos. Portanto, Portugal tem que estar integrado e, nesse sentido, sim, parece-me boa ideia e parece-me que a NATO é, de facto, a nossa garantia de defesa única. Veja-se, a Ucrânia está na situação em que está, não pertencia à NATO. A Estónia, um país muito mais pequeno, com um exército muito menos poderoso, com fronteiras que são escassos metros de água entre os 2 países, entre a Estónia e a Rússia, não foi atacada. A Finlândia e depois a Suécia, depois de décadas de neutralidade, sentindo a ameaça russa, a primeira coisa que fizeram foi aderir à NATO. Porquê? Porque a NATO, de facto, é a nossa garantia de defesa. Eu sei que a invocação do artigo 5º não é automática e isso é uma questão que o Presidente da República só, para o caso concreto, é que poderia decidir, porque é um processo que não só tem que passar por unanimidade no Conselho do Atlântico Norte, como normalmente é precedido a invocação do artigo 4º para consultas, mas seja o que for, eu não tenho dúvidas nenhumas que o que Putin está a fazer e a ameaça desta semana sobre a Europa só acontece porque pode sentir fraqueza ou falta de coesão, não só entre os membros da União Europeia, mas entre os membros europeus da NATO. E é nesse sentido que eu digo, não tenho dúvida nenhuma que este investimento é necessário, porque se há coisa que favorece os tiranos e os tiranetes que andam a tentar satisfazer as suas ambições imperialistas na Europa, é a sensação de falta de coesão ou de fraqueza por parte dos países. A minha firme convicção é que é verdade que Putin intui fraqueza, mas a fraqueza está porque tem Donald Trump do seu lado. Putin sabe que Donald Trump tem sido, na verdade, útil na sua estratégia imperialista de ocupação do território ucraniano. Trump tem sido, desse ponto de vista, um amigo de Putin e é por isso que Putin sente essa vontade. Repare, a Presidência da República não vai decidir sobre a pertença a alianças, mas eu registro que o de nós que for eleito terá de jurar cumprir a Constituição. E a Constituição diz ela própria que é pela dissolução dos blocos político-militares. Mas eu acho que nem essa... não saída. Se eles se dissolverem, com certeza, não temos a que pertencer, mas nem Portugal deve sair. Mas lá está, mas tem que ter um horizonte de dissolução. Mas eu nem quero discutir o que está desde... Não, mas fica claro, para a Catarina Martins devíamos estar fora da NATO, porque a NATO não acrescenta nada. Para mim acrescenta muito. Se o João me quiser ouvir, pode talvez perceber o que eu penso. Certo. Pronto. O que eu queria dizer é, isso é o nosso juramento e tem a ver com uma ideia de multilateralismo e de paz. Há uma questão nova que se levanta hoje e é bom nós sabermos colocar as questões no cenário em que estamos hoje, porque essa talvez torne questões passadas até um bocadinho absurdas. Nós temos um líder que ameaçou 2 países da NATO. Ameaçou o Canadá e ameaçou a Dinamarca.
E esse líder foi Donald Trump. Ou seja, a ameaça veio de dentro da própria NATO. Mudou. E se nós não compreendemos o que mudou do ponto de vista da segurança do nosso mundo, não compreendemos nada. E mudou também a natureza da guerra. Mudou, aliás, o ataque que está a ser feito às democracias europeias através de uma guerra de comunicação que está a fragilizar muitos países na União Europeia. E nessa guerra de comunicação são aliados os tecno-oligarcas americanos com os tecno-oligarcas russos. E se nós não compreendemos que a nossa fragilidade tem a ver precisamente com a nossa capacidade de investimento onde a Europa deixou de ficar para trás e que a nossa fragilidade é também a nossa enorme dependência dos Estados Unidos e que é um perigo, fazermos investimentos completamente dependentes do que decida Donald Trump, então nós não estamos a perceber o mundo em que estamos a viver hoje. Eu vou dar a palavra Está uma tremenda confusão. ao João Coutinho Figueiredo, mas deixa-me só introduzir aqui... Não. Mas é que isto fica na cabeça das pessoas que o problema da NATO é existir o Trump, quando o problema da NATO é não estar coisa na Europa. Na Europa. E, portanto, quando eu já tenho dito várias vezes... Agora deixa-me falar, se faz favor. Força. Depois vamos à situação na Ucrânia. Vamos ver o que é que se passa hoje exatamente. Exatamente porque a Aliança Transatlântica já foi mais forte que é hoje, é essencial que o pilar europeu da NATO tenha autonomia. Tem um general norte-americano a mandar nele. Posso acabar? Força. Não deve ter um general americano a mandar nele, é o que eu estou a dizer. Qual é a altura melhor para fazer esta mudança? É na altura em que os países europeus da NATO estão a aumentar o investimento significativamente. É ou não é? E porquê é que essa tentativa não foi feita e porquê é que o governo, nem português, nem dos outros países, o tentou fazer? Por medo de Donald Trump? Não acredito que seja possível. Portanto, a NATO continua a ter uma função absolutamente crucial e o seu principal acervo militar continua a ser os Estados Unidos, mas o pilar europeu da NATO tem que ter autonomia suficiente para poder defender os seus interesses específicos, como é o caso. Deixem-me só introduzir este... Para não depender exatamente daquilo que são os humores deste ou daquele. Sendo certo que intervenções militares, depois no Conselho do Atlântico Norte, poderão ter que ter outro tipo de decisão. Deixa-me introduzir uma pequena linha que não é superficial sobre isto, porque nós ouvimos esta semana declarações sombrias por parte de Vladimir Putin e da NATO. Se querem guerra, estamos prontos, diz o presidente russo. Somos uma aliança defensiva, mas também estamos prontos, disse o secretário-geral Mark Rutte. Eu gostava de clarificássemos que nós estamos a falar de efabulações ou a Rússia é uma crescente ameaça à segurança e ao modo de vida da Europa. Em primeiro lugar, eu registro que João Coutinho de Figueiredo acha que a NATO não funciona, mas o que está a dizer é que vai transformar a NATO numa coisa que não seja a NATO, ou seja, vai acabar com a NATO, chama-lhe outro nome. Porque a verdade é que ser um general norte-americano a mandar nas tropas europeias está no coração da NATO. E está no coração, está no coração do tratado, está no coração de toda a arquitetura da NATO. Mas ainda bem concordamos que isso é uma má ideia. Vamos então ao resto, vamos à Ucrânia. Na verdade, o que se está a passar na Ucrânia, e eu acho que ajuda a explicar isto, é o seguinte. Em 2022, numa situação em que a Rússia tinha tentado invadir muito rapidamente a Ucrânia, chegou muito perto de Kiev, mas não conseguiu, e ainda bem, teve que recuar e, portanto, tinha menos... Ainda bem, não sei, 2 dias antes da invasão, o Bloco de Esquerda chamava nazi ao Zelensky. Está a debater comigo? Podemos debater os dois. Ótimo. Então vamos continuar a debater os dois. Mas não disse uma mentira. Nessa altura, eu nunca disse tal coisa. O Bloco de Esquerda disse. Julgo que não, mas eu seguramente não disse e está a debater comigo. Os fact-checkers. Portanto, vamos debater os dois, que é mais saudável. Quando a Rússia tentou invadir a Ucrânia em pouco tempo e chegou mesmo às portas de Kiev, mas foi repelida e não conseguiu, foi empurrada para trás. Nessa altura, em 2022 ainda, Zelensky punha em cima da mesa um acordo para a paz na Ucrânia que passava por exigir a integridade territorial da Ucrânia, mas aceitar a neutralidade face à NATO. E na altura, o Reino Unido, e não só, empurraram a Ucrânia, dizendo não, a NATO é a única solução, não pode haver neutralidade. Empurrámos-nos numa guerra que vai praticamente em 4 anos, com milhares e milhares de mortes, com uma economia destruída na Ucrânia, e também, enfim, e não só, como nós sabemos, com os efeitos todos que tiveram, para agora estarem a dizer, Donald Trump, à Ucrânia, aceitem perder todo o território que, entretanto, a Rússia conquistou, e em 2022 a Ucrânia estava em muito melhor situação no terreno,
e têm na mesma neutralidade, ou seja, não entram na NATO. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que, na verdade, a NATO não foi uma segurança para a Ucrânia. Foi o contrário da segurança. E é isso que está errado. Vou tentar reequilibrar os tempos, esta Catarina estratégia de Martins. Donald Trump de querer ficar, ao mesmo tempo, com o domínio económico de terras raras da Ucrânia, ao mesmo tempo que ajuda ao seu amigo Putin na sua estratégia imperialista, é desastrosa para a União Europeia. A União Europeia continuar a achar que um general norte-americano é a sua maior sorte, como se eu é um fosse erro. apoiante de Trump, quer dizer, eu não percebo. E está aí uma tremenda confusão mais uma vez. Quis fugir da posição do Bloco quando se tratou de chamar nazi a Zelensky, mas não foge da posição do Bloco, que sempre disse que tinha sido a União Europeia e outros países europeus a empurrar a Ucrânia para uma guerra que a Ucrânia não queria. Catarina Martins, eu estive em Kiev. Também eu. Estive em Kiev Também eu. 2 meses depois de concluída a guerra. Eu Nunca estive em Kiev há um ano. Nunca vi povo, logo desde o início da guerra, com tanta vontade de defender a sua soberania e o seu Eu território. estive com quem Nunca. na linha da frente, Portanto, estive em Kiev, estive há um ano, conheço bem. Acha que eles estavam a ser empurrados por Boris Johnson ou fosse quem fosse? Que as pessoas queriam defender a sua soberania. Empurrados contra a ideia da neutralidade. Nada. A defesa as do seu pessoas território, claro. Eles precisavam de ajuda inequívoca. E era preciso tê-la, e tiveram. E agora tem-na? Coesão? Com pessoas a dizer, como a Catarina Martins, que a NATO é um problema? Quando eles veem os Agora vizinhos, sim, o João está a fazer uma enorme confusão. desculpe, Catarina Martins, eles veem os seus vizinhos nos Bálticos e à volta que pertencem à NATO a não serem atacados. Eles têm pena de não terem aderido à NATO há muito mais tempo. Essa é que é a questão. Porque se tivessem, de certeza que não estávamos nesta situação. Com a anexação da Crimeia há 10 anos atrás e esta invasão absolutamente bárbara já vai para 4 anos. Mas, portanto, não João venha dizer Figueiredo, que eles foram empurrados para esta guerra. A Eu não disse existência- isso, mas eu não ponho palavras na minha boca. Não, Isso eu não lhe admito. Eu não disse que eles foram empurrados. Foram empurrados para não aceitar a neutralidade. Foram empurrados no Então, quadro de isso é para continuar a guerra. Não brinco com Não as foram palavras. empurrados para a guerra. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Para continuar e a a guerra. Ucrânia defendeu-se e Aceita bem. isso? E eu acredito Aceita na que disse- autodeterminação dos Aceita que povos. disse que E foram empurrados acredito para continuar a guerra? Não. Que dezenas de milhares de mortos na Ucrânia Eu digo e repito, foram empurrados? Não foi por vontade própria dos ucranianos? cada vez. Isso é muitíssimo grave. Porque, de facto, eles estão a morrer Força, pelo seu força. território, pela sua soberania. Não foram, há uma vontade que os europeus e os outros aliados da NATO têm a obrigação de suportar. E que eu lamento muito, e sobretudo esta última questão da utilização dos ativos russos congelados, lamento muito que haja falta de coesão e falta de vontade política e de coragem para continuar a apoiar os ucranianos. Quero clarificar, Catarina Martins. Eu não tenho que clarificar, eu não gosto é que altere as minhas palavras. O que eu disse foi que em 22 Zelensky estava aberto a uma solução que tinha evitado muito mais sangue. Não disse que ele não queria o seu território ou que a Ucrânia não lutou para se defender, e eu acho que deve ter o apoio. E, aliás, defendi sempre que a Ucrânia tinha direito ao seu território e ao apoio para se defender. Defendi sempre, como sabe. Mas na altura, o que estava em cima da mesa era a retirada da Rússia do território ucraniano e a Ucrânia manter a neutralidade. O que está 3 anos depois em cima da mesa é a Ucrânia mantém a neutralidade, mas perde o território. Convenhamos que o negócio que está a ser oferecido agora à Ucrânia é muito pior, ou não é? Ou não é? É pior ou não é pior? Gostava que a Catarina Martins me dissesse em que altura é que a Rússia acordou sair de qualquer quilómetro quadrado de território tomado no Donbass ou na zona norte da Ucrânia. Diga-me em que data é que isso foi para eu verificar. Nunca a Rússia se dispôs a prescindir do território que já tinha conquistado ou que estava em vias de E conquistar. quando é que foi posto em cima da mesa das negociações, como aliás o próprio governo ucraniano chegou a dizer que estava aberta a essa possibilidade, manter a neutralidade face à NATO para ter o território todo? Não foi. E em Istambul, quando a Ucrânia estava disposta a fazer um acordo, ele foi Peço desculpa, travado. não Eu recordo. acho que a Ucrânia tem direito ao seu território. Agora, eu acho uma hipocrisia nós deixarmos a Ucrânia como está, depois de ter morrido tanta gente, uma economia destruída, e agora dizermos, agora vamos ficar nós aqui com umas terras raras, vamos fazer uns negócios de reconstrução, a indústria de armamento francesa e alemã encheu-se de dinheiro voltar a falar do e Trump. adeus. Mas é o que está em cima da mesa, ou Mas não Donald é? Trump, Ou não é? a presença de Donald Só Trump... é essa a Europa se demitir das suas responsabilidades. Tem-se demitido até agora, é o meu ponto. Exatamente, é o meu ponto também. Portanto, essa falta de coragem exige que a Europa tenha essa capacidade e essa velocidade de decisão e tem que ter depois um braço armado para dar consequência militar à política que fizer. João Coutinho Não Figueiredo, pode- não pode ter para um pilar equilibrar europeu os da NATO tempos, está em desvantagem. Não pode ter Mas o pilar europeu da NATO completamente subjugado ao poder americano. não é verdade que a presidência dos Estados Unidos com Donald Trump alterou os conceitos de aliados, confiança, Já o disse. etc. E a conclusão Que é um fator perturbador. E a conclusão desse facto é que vamos acabar com a NATO? Fazemos uma NATO sem os Estados Unidos?
Sejamos claros e sejamos sensatos. Se Putin anda permanentemente a tentar perceber se somos fracos e se não reagimos a tempo e com força às suas provocações, imagine-se sem o poder militar dos americanos com potencial ameaça, mesmo que isso seja numa fase menos, digamos, fluida da relação transatlântica. Portanto, é absolutamente crucial que percebamos que Putin só percebe a linguagem da força e anda permanentemente a tentar testar a velocidade e a coesão da resposta europeia. E enquanto não percebemos isto, não percebemos que corremos o risco de Putin não só ganhar território na Ucrânia, como sentir encorajado a tentar outras aventuras imperialistas no futuro. Eu acho que isso, para um Presidente da República Portuguesa, era totalmente de evitar. Eu proponho avançarmos. Eu, na apresentação do debate, senti um olhar da Catarina Martins quando disse que divergem em relação ao modelo de desenvolvimento económico. Não sei se cometi alguma... Não, acho que é bastante verdade. Algum erro. Bom, concordamos em discordar. Pronto, certo. Divergem no entendimento acerca do modelo económico do país, o que tem implicações, inevitavelmente, para todo o resto do que é a vida de um povo. Vou simplificar a minha pergunta, mas poderão responder como entenderem. Menos Estado é melhor Estado, João Coutinho de Figueiredo. Em que áreas, com que exemplos? Em que áreas é que o Estado deve estar? Deve estar e não deve estar. Em que áreas é que o Estado é estritamente necessário e positivo? E quando é que acha que ele não deve estar? O Estado deve estar em todas as funções que são soberania e deve estar naquelas onde a sua função reguladora é absolutamente essencial. Quais é que são esses setores? Olha, nós estivemos a falar da justiça como função de soberania e estivemos a falar podemos estar a falar, por acaso não falámos ainda muito especificamente, mas podemos estar a falar das plataformas eletrónicas, por exemplo. Precisam de regulação, obviamente, não é? Portanto, isso é uma matéria que na Europa até está em muita discussão. Agora, em Portugal estamos ainda muito longe de chegar sequer à discussão mais interessante sobre o papel do Estado, porque o Estado ainda está em tanta coisa que não devia estar. E sobretudo com a definição que a Constituição faz dos serviços públicos que o Estado deve assegurar, não dizem lá nenhum que ele tem que ser o prestador. Certo? E, portanto, nós já tivemos experiências que o Bloco de Esquerda não gostava nada, e até suponho que até foi por influência do Bloco que saíram as PPPs da saúde, que eram reconhecidamente muitíssimo mais apreciadas pelos utentes, eram mais baratas para o erário público e tinham níveis de satisfação altíssimos. Mas esse é apenas um exemplo. Podemos falar da educação também, podemos falar da segurança social, todos são sistemas importantes de políticas públicas que o Estado tem responsabilidade de assegurar, e constitucionalmente assim é, mas não tem responsabilidade de as prestar. Portanto, a discussão em Portugal sobre o papel do Estado... O que está a dizer é que devia ser alargado esse conceito, chamemos-lhe assim, que é o que os conhecem, de parcerias público-privadas ou de concessões do serviço mediante um contrato de obrigações. Eu gostaria que até fosse mais longe, que fosse dada às entidades públicas e privadas e cooperativas e sociais, em alguns casos, depende dos setores, a oportunidade de mostrarem quem é que consegue prestar os serviços em melhores condições, e a melhor condição para mim é que interessa é a satisfação dos contribuintes, dos cidadãos, dos utentes, conforme o sistema. Quem conseguisse prestar os serviços em melhor situação, a mim é completamente indiferente se a sua natureza é pública, privada, social, cooperativa. Deve ser esse que melhor satisfaz as pessoas que prestam o serviço. Catarina Martins, por oposição, mais Estado é necessariamente melhor Estado? Eu estou a simplificar e a reduzir a pergunta, bem sei. Nós não debatemos projetos de governo, debatemos visões enquanto Presidentes da República, e aí há algumas pistas que temos. Uma é que em Portugal não está vedada a livre iniciativa na saúde, como não está vedada a livre iniciativa na educação. Mas o que João Coutinho de Figueiredo nos vem propor é que o Estado pague a quem quer ter essa livre iniciativa privada. E aí nós temos um problema, que é como é que nós vamos assegurar que toda a população tem acesso em condições de igualdade, em todo o território e face às necessidades diferentes que tem, se a obrigação do Estado é, além de ter que ter um sistema público que aguente onde o privado não quiser fazer negócio, ainda pagar ao negócio para poder ter uma coisa ao lado igual. E eu diria que isso é impagável. Ou seja, é impossível para as pessoas compreenderem. Ou seja, nós vamos pagar uma rede de escolas públicas
porque os privados podem não querer fazer a rede toda. Mas depois também pagamos às escolas privadas e vemos qual é que corre melhor. E, entretanto, isto é um absurdo. A creche que estamos... Ou seja, é um absurdo, não corresponde. Quem é que está a distorcer? Eu não quero distorcer então nada. Não quero distorcer, mas acabou de distorcer. Mas, repare, ou seja, às vezes, há bocadinho, era um bocadinho, nós vamos fazer outra coisa que não é a NATO e continuamos a chamar-lhe a NATO. Agora nós vamos pôr o Estado a pagar o privado e o público ao mesmo tempo e logo vemos o que é que corre certo. Também não é isso. Isto é um problema, Também que não funciona, é caríssimo e vai deixar as pessoas na mão. O que nós precisamos, acho eu, é ter serviços públicos capazes, eficientes e que respondam bem às pessoas. Essas frases estamos todos de acordo. O que nós precisamos é ter serviços públicos capazes. Perfeito. Podemos acabar o debate, estamos todos de acordo. Como? Está contente com o Serviço Nacional de Saúde e o funcionamento? Não. Hoje soube-se que há mais de 7 mil ou 18 mil utentes sem médico de família. Já passámos 1.550.000. Isto para não voltar à litania das urgências fechadas e das consultas atrasadas e dos casos sucessivos agora de falhado. Eu acho que tem falhado. Portanto, estamos de acordo que não está a funcionar bem. Portanto, estamos a querer manter o sistema para quê? Mas quem é que disse que eu estava a tentar manter o sistema? Então, o que eu não acredito é na obrigação do Estado de financiar um público e um privado, um ao lado do outro, e achar que há dinheiro para isto. Não foi nada disso que eu disse? Então, para tentar perceber. Para tentar perceber. No fim do debate vamos tentar perceber como é que resolvemos só a saúde, a educação e a justiça. Por acaso vai correr bem, de certeza, prometo a capacidade de síntese que eu tenho. O ponto é este. Se o objetivo é servir bem as pessoas, está de acordo que devia ser indiferente a forma como essa satisfação é obtida. Está de acordo ou não? Ou não interessa o interesse das pessoas? Interessa como é que o Estado planeia os recursos que tem para garantir esse fim. Mas que o objetivo final seja que as pessoas fiquem satisfeitas. Para mim, é indiferente como é que se lá chega, dentro da lei, da justiça, tudo isso. Correto? Para mim é muito diferente. Como é que isto funciona? E é verdade que há soluções diferentes para a educação, para a saúde, para a justiça, para a segurança social. Para a justiça não, que não entra aqui. Para a segurança social. A justiça não privatizamos, só o resto. Não. Mas o resto, saúde, educação, segurança social... Mas quem é que falou em privatizar outra vez? Está outra vez a caricaturar porquê? Não quer a discussão? Força, vamos lá. Portanto, há bocado era para pegar os dois ao mesmo tempo. Não é. Agora privatizo tudo. Também não é. Então como é que é? Se me deixar explicar um bocadinho, talvez lá chegue. Ou a questão do preconceito. É que o Bloco de Esquerda, e a Catarina em particular, anda há anos a querer encostar-nos aos que querem favorecer os privados. Eu já disse isto publicamente. Por exemplo, o projeto de lei de base de saúde que apresentámos, os principais adversários da implementação daquela lei de base iam ser os privados. Porque são aqueles que mais têm beneficiado do descalabro do Serviço Nacional de Saúde. Quando Portugal é um dos países com mais dispêndio direto da saúde do bolso das pessoas, que vão aos seus seguros de saúde, vão às clínicas privadas, vão porquê? Porque não encontram resposta no SNS. E a mesma coisa na educação. Há pessoas que fazem sacrifícios grandes para terem filhos em escolas porque não acham que o serviço de educação pública lhes esteja a servir. Isto é que é grave. Quando diz, nós temos que ter o Estado que assegure o acesso... Mas na prática, como é que funciona? Portanto, quero que eu lhe explique isto agora muito bem. Não temos muito tempo. Então, vou dizer não assim, temos muito tempo disponível. Com duas frases, talvez, saúde. Um dos temas que é para não complicar muito. Gosta do funcionamento da ADSE? 3,5% de desconto do salário. A ADSE no país todo, eu acho que a Iniciativa Liberal chamaria um enorme aumento de impostos. Seria mais ou menos isto que diria. Não, eu não estava a falar do financiamento da ADSE, estava só... Mas é que não há nada, ou seja, todas as coisas têm de ser pagas, não é? Nunca há almoços grátis. Um liberal sabe que não há almoços grátis. Pois não deixa explicar. Para concluir, João Coutinho de Figueiredo. É a terceira, a quarta vez, não deixa acabar uma frase. Tem medo que eu tenha razão no fim? Não tenho medo nenhum. Então deixa-me acabar a frase. A ADSE funciona bem para os utentes ou não? Têm acesso aos médicos que mais gostam, escolhem do público, do privado, do cooperativo, que estão dentro dos médicos convencionados. Pronto. Tem um ligeiríssimo problema. É caro para quem adere e só está aberto a funcionários públicos e seus familiares. Porquê? Imagina que não temos uma ADSE, temos 3. E cada uma delas não recebe a partir do salário, recebe a partir do orçamento do Estado e do orçamento da saúde, que é distribuído numa forma per capita para cada um destes subsistemas, baseado em quê? No número de aderentes que cada um desses subsistemas tem. Agora, vai-me dizer assim, onde é que se está a gastar mais aqui? Em lado nenhum. Não, estás a gastar bastante mais. Eu vou dar a palavra a Catarina Martins e vai ser o fim do nosso debate. É que não está. Está-se a gastar mais e eu quero... Porquê? Que as pessoas... Está-se a gastar mais. A ADSE é um sistema que é redistributivo nos funcionários públicos. Todos pagam 3,5% do seu salário. Mas aqui não se pagava. Não falei do financiamento. Pagava o orçamento do Estado. Pagava sempre. Portanto, a pessoa ia poupar as 3,5%. O que está a dizer é que do orçamento do Estado ia pagar o sistema que hoje, na verdade, é pago pelos trabalhadores que oferem. Portanto, está a pôr mais despesa no orçamento do Estado para pagar aos privados da saúde. E eu não me esqueço
o que significa os privados da saúde. Eu sei, por exemplo, hoje há a notícia que diz que um dirigente do grupo de saúde que gera a PPP de Cascais, mas que também tem uma PPP em Madrid, deu instruções para se libertarem dos doentes não rentáveis. E, portanto, eu sei de que é que estamos a falar. No sistema privado português de saúde, não cumprem os rácios de médicos, não cumprem os rácios de médicos necessários nas urgências. Não é por acaso que o Presidente da República vai para o SNS. O SNS, com todas as dificuldades que tem e que tem de ser reinventado, sim, porque tem de ser centrado no doente, tem que dar resposta às pessoas, tem de fazer prevenção, sim, mas o SNS, com todas essas dificuldades, faz quase 900 mil cirurgias ao ano. Tem uma capacidade que poucas coisas têm. E nós não podemos dizer que vamos pagar os lucros privados dos hospitais privados, do orçamento do Estado, agora? Porque nós não temos dinheiro para isso. E nós podemos Foi uns melhores Agora anos da medicina privada de sempre. E é para concluir, Catarina. E nós podemos ter, sim, um sistema que funcione bem, com base no que está na Constituição, que é termos um Serviço Nacional de Saúde que é público, que tem de distribuir os recursos que o país tem de forma a garantir a melhor saúde a toda a população, ainda que o setor privado depois faz o seu trabalho, mas não tem a ver com o orçamento do Estado. O João Coutinho de Figueiredo fala muito de ideologia. Eu gosto de falar da realidade, do concreto. E é por isso. Quando me diz que vai criar 3 ADSEs, pagas não pelos trabalhadores, mas pelo orçamento do Estado, para poder financiar hospitais privados, eu percebo que, na verdade, isto vai ficar caríssimo. Vejo que nunca tentou sequer ler a lei de bases que apresentei. E muito obrigado. É grave. Nós precisamos de responder a quem precisa agora de acesso à saúde. Distorcer mais uma Catarina Martins. É preciso ter um plano com os meios que o país tem. Não costuma precisar tanto distorcer as opiniões dos outros. Não fiz isso. João Coutinho de Figueiredo, Catarina Martins, obrigado. Acabou o nosso tempo.